Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 17º Encontro Digital da Lei e Educação. O tema deste encontro é Cidadania e Desenvolvimento. Eu chamo-me Carlos Pinheiro, sou professor no agrupamento de escolas Real da Câmara, em Sintra, do Distrito de Lisboa, e sou também, desde há 3 anos, o coordenador da Cidadania no agrupamento. A componente de currículo Cidadania e Desenvolvimento está organizada em 17 áreas distintas que estão distribuídas por 3 grupos e cada um destes grupos tem implicações distintas ao nível do agrupamento. No primeiro grupo, do qual fazem parte Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental e Saúde, estes 6 temas são obrigatórios em cada um dos ciclos ou níveis de ensino. Do segundo grupo, que inclui Sexualidade, Média, Instituições e Participação Democrática, Literacia Financeira e Educação para o Consumo e Segurança Rodoviária, estes temas são obrigatórios em pelo menos 2 ciclos ou níveis de ensino. E, finalmente, um terceiro grupo, que inclui empreendedorismo, mundo do trabalho, risco, segurança, defesa e paz, bem-estar animal, voluntariado ou outro tema que a escola entenda no quadro da sua autonomia. Deste grupo, estas áreas são opcionais em qualquer um dos níveis ou ciclos de ensino. Quando foi lançada a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, foram identificados alguns referenciais que poderiam servir de base à elaboração quer das estratégias de educação para a cidadania ao nível de escola, quer para os docentes que dinamizam a cidadania ou que selecionam a disciplina nos ciclos onde ela funciona autonomamente. Existem referenciais para quase todas as áreas. Alguns deles estão já inclusivamente a ser atualizados. Eu aqui tenho um link para cada um deles. Depois, como vocês ficarão com a apresentação, terão facilmente acesso ao respectivo referencial e certamente muitos de vocês já conhecem estes referenciais. Existe para a educação ambiental, existe também um referencial para o desenvolvimento sustentável, um outro para a saúde, para os média, para as instituições e participação democrática. Para a literacia financeira e educação para o consumo existem 2 referenciais, um que diz respeito à educação financeira e um outro à educação para o consumo. O risco também inclui um referencial, tal como a segurança, defesa e paz e a educação rodoviária. Quanto à organização da disciplina por ciclo de ensino, ela tem uma organização distinta de acordo com o nível ou ciclo de ensino. No primeiro ciclo, ela está integrada transversalmente no currículo e é da responsabilidade do docente tutelar de turma e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, definidos pelo Conselho de Docentes e, obviamente, enquadrados na Estratégia de Educação para a Cidadania da escola. No segundo e terceiro ciclos do ensino básico, a Cidadania e Desenvolvimento funciona como disciplina autónoma e é da responsabilidade de um docente e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, definidos pelo Conselho de Turma e enquadrados na Estratégia de Educação para a Cidadania da escola. Embora funcione como disciplina autónoma, recomenda-se uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outras disciplinas. A disciplina Cidadania e Desenvolvimento pode funcionar numa organização semestral, anual ou outra que seja decidida pela escola. Quanto aos cursos de Educação e Formação de Jovens de nível básico e no ensino secundário, a componente de currículo Cidadania e Desenvolvimento desenvolve-se com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação. É importante que nós consideremos a cidadania não como uma disciplina com um programa que tem que ser cumprido escrupulosamente do princípio ao fim, e muitos colegas que lecionam a disciplina encaram os referenciais quase como se fosse um programa e procuram cumprir escrupulosamente o que está definido nesses referenciais, mas, preferencialmente, deve-se optar não por este ensino transmissivo, transmitir conteúdos, transmitir um currículo, mas sim por processos vivenciais. A cidadania é muito mais rica e muito mais interiorizada se for vivida. Deve também fazer parte da cultura da escola, isto é, sempre uma lógica de participação e de corresponsabilização. É claro que se uma escola não pratica a separação do lixo, não pratica a reciclagem, não tem políticas de prevenção ou de limitação do consumo de água, dificilmente será levada a sério
quando abordar estes temas de cidadania a propósito da educação ambiental ou do desenvolvimento sustentável. O mesmo se passa se a escola pratica discriminação, ainda que de uma forma involuntária, baseada em critérios étnicos, em critérios sexuais ou em critérios de deficiência, se a escola não tem uma política coerente entre aquilo que são os conteúdos de cidadania e aquilo que são as práticas da escola, obviamente que os alunos encaram a própria disciplina com alguma artificialidade e está voltado ao insucesso a estratégia. Deverá também decorrer de práticas sustentadas no tempo e não de intervenções pontuais. A cidadania deverá estar incluída não só na cultura da escola, mas ser uma prática constante e que não dependa das intervenções pontuais ou de projetos pontuais. Deverá também estar integrada no currículo, tanto nas atividades letivas como não letivas, e nas práticas diárias da vida escolar e na sua articulação com a comunidade. E deverá ainda, obviamente, assentar em práticas educativas que promovam a inclusão. É importante que a escola, na sua estratégia, tanto a estratégia de escola como depois a forma como se operacionaliza essa estratégia ao nível das turmas, que se capitalizem as experiências e os projetos que já existem na escola ou outros que eventualmente venham a ser integrados na escola, contextualizados pela cidadania, privilegiando as parcerias com entidades da comunidade, as autarquias, as ONGs, as instituições do ensino superior ou até outras escolas numa perspectiva de trabalho em rede. Deverá também assentar em práticas pedagógicas mais participativas, criativas e dinâmicas, nomeadamente a adoção da metodologia do trabalho de projeto ou metodologias cooperativas. O processo de ensino-aprendizagem e a avaliação deve integrar e refletir não só as competências de natureza cognitiva, mas também as competências pessoais, sociais e emocionais desenvolvidas e demonstradas por cada aluno. Algumas questões a resolver. Eu penso que uma das questões mais importantes e que ainda não está completamente resolvida é a questão da formação de docentes. Há 3 anos houve formação de formadores, depois, posteriormente, esses formadores replicaram essa formação nos seus territórios, nas áreas de influência dos seus centros de formação, e esta formação foi frequentada por bastantes docentes. Contudo, parece-me que é pouco, acho que se deveria continuar a investir nesta formação, não só porque são cada vez mais os docentes que são chamados a colaborar na estratégia, uma vez que a própria estratégia em muitas escolas tem sido aplicada de forma progressiva ao longo dos anos letivos, como também, mesmo nos ciclos onde a disciplina não tem um docente, tanto, sobretudo no ensino secundário, onde ela funciona transversalmente, é importante que os docentes também frequentem esta formação para, de alguma forma, poderem operacionalizar a estratégia do agrupamento, a estratégia da escola, de uma forma coerente. Também o modelo pedagógico, acho que há aula de ser revisto. Muitos docentes encaram a cidadania e desenvolvimento como se fosse uma disciplina semelhante às outras, em que há um currículo para cumprir, em que há conteúdos que têm que ser transmitidos aos alunos. Essa, a meu ver, não é a melhor forma de formarmos cidadãos. A cidadania, para ser real, para ser alcançada, deverá ser vivenciada e, portanto, convém proceder à criação destes contextos de colaboração e de convivência social, ricos em desafios e em dilemas. E, finalmente, a monitorização e a avaliação. É importante que as escolas tenham mecanismos de monitorização e de avaliação da sua estratégia e que, dos resultados dessa avaliação, possam ser extraídas conclusões para a melhoria da própria estratégia. Em termos de operacionalização, ela assenta basicamente em 3 eixos. Na atitude cívica individual, na identidade cidadã, na autonomia individual, direitos humanos, no relacionamento interpessoal, comunicação e diálogo, e no relacionamento social e intercultural, democracia, desenvolvimento humano sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos. No fundo, aqui resumem-se aqueles 17 temas que eu apresentei anteriormente e que deverão servir de base a estes 3 eixos à elaboração da estratégia de educação para a cidadania de cada escola. É também importante integrar a cidadania nas políticas e práticas da escola e haver um compromisso de toda a comunidade escolar para os valores da cidadania. Isso poderá ser conseguido, por exemplo, com assembleias, com fóruns de discussão ou com iniciativas que congreguem a participação plural de todos e, quando falo em todos,
falam não só os professores e os alunos, mas também os representantes da comunidade, o pessoal auxiliar, o pessoal da secretaria. Então é importante que a cidadania seja assumida como um desígnio da escola. E privilegiar o trabalho em parceria com as famílias e com as comunidades, potenciando a realização de aprendizagens contextualizadas e o desenvolvimento de competências de formação cidadã e de participação democrática. Tenho aqui alguns exemplos de parcerias com entidades externas à escola, instituições de ensino superior e centros e redes de investigação, associações juvenis, as ONGs, as autarquias e os seus órgãos, serviços públicos de âmbito local, regional e nacional, grupos de cidadãos organizados, por exemplo, grupos de voluntariado, meios de comunicação social e empresas do setor público ou do setor privado. Como eu referi há pouco, é essencial a adoção de metodologias ativas. Portanto, não nos basearmos naquelas metodologias de ensino transmitido, que o professor está ali para transmitir conteúdos, para explorar um currículo com os alunos, mas sim oferecendo a oportunidade de os alunos desenvolverem competências pessoais e sociais, em particular através da metodologia do trabalho de projeto. E o enfoque no contributo de cada domínio para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Nós temos agora este documento que orienta todo o nosso trabalho nas escolas, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e também é importante que a exploração que se faz de cada um dos domínios da estratégia que tenha como enfoque principal o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, em particular as suas áreas de competências. E não esquecer de envolver os alunos nos processos de tomada de decisão, através de assembleias de turma, de escola, através de questionários, através de grupos de discussão e também nas parcerias estabelecidas e na articulação com a comunidade. Convém até que estas próprias parcerias e esta articulação com a comunidade, os próprios alunos sejam chamados no momento em que são estabelecidas as parcerias. Com quem é que nós vamos estabelecer uma parceria? Quem é que faz os contactos? E há resultados muito positivos quando nós envolvemos os alunos em todo este trabalho de preparação. Organizar atividades de informação, de debate e reflexão sobre os temas de cidadania e desenvolvimento. E também a educação para a cidadania deverá estar refletida nos documentos estruturantes da escola, no projeto educativo, no plano anual de atividades, nos projetos curriculares de cada uma das turmas, com atividades que encorajem os alunos a pesquisar, a refletir e a formar uma visão fundamentada sobre os acontecimentos da atualidade. Ao nível da turma, há um conjunto de questões que importa colocar no início de cada ano. Em primeiro lugar, é de que forma é que cada disciplina vai participar, de que forma é que os conteúdos de cada uma das disciplinas poderão contribuir para a estratégia de educação para a cidadania. De que forma é que o podem fazer e em que momentos é que o podem fazer. Também que metodologias é que vamos adotar. Depois de conhecer a turma, que tipo de metodologias é que nós vamos adotar com esta turma. Projetos é que vamos fazer, que parceiros da comunidade é que vamos envolver, que experiências reais de participação e de vivência da cidadania vamos organizar e como vamos interligar os conhecimentos, as práticas, as ações e os valores. E como vamos avaliar. Este esquema ilustra aquilo que é vulgarmente conhecido como metodologia de trabalho de projeto. Portanto, a partir de um desafio que é lançado à turma, ou preferencialmente um desafio que a própria turma coloca a si própria, seguem-se depois todas as etapas do trabalho de projeto. A recolha da informação, o tratamento da informação, a produção do trabalho, a apresentação dos resultados e a discussão dos resultados. Portanto, eu acho que esta metodologia seria o ideal para nós trabalharmos tanto quando a disciplina funciona de forma autónoma, no segundo e no terceiro ciclo, como quando ela funciona transversalmente, como no caso do ensino secundário, ou como quando funciona no primeiro ciclo com o docente responsável pela turma. Quanto às aprendizagens esperadas, além das competências pessoais e sociais enquadradas numa cultura de democracia, espera-se também que os alunos desenvolvam o pensamento crítico e criativo, em articulação com o perfil dos alunos, onde também está bem explícito o pensamento crítico e criativo, competências de participação ativa, plural e responsável, e conhecimentos no âmbito de um conjunto de domínios essenciais ao exercício da cidadania. Quanto à avaliação, nós distinguimos aqui a avaliação da própria estratégia e a avaliação dos alunos. A avaliação ao nível da escola deverá incluir um processo de monitorização e avaliação da implementação da estratégia de educação para a cidadania. Para isso deverá ser constituída uma equipa e nesta equipa
deverá ser o mais diversificada possível. Não esquecer de incluir, além dos professores, em particular o coordenador da estratégia e os professores que lecionam a disciplina no segundo e no terceiro ciclos, mas incluir também representantes dos alunos, representantes dos funcionários, representantes dos encarregados de educação e, inclusivamente, representantes da comunidade, porque não? Também definir com que periodicidade é feita essa monitorização e avaliação, qual a metodologia a aplicar, quais os indicadores de impacto, nomeadamente na cultura escolar, na governança escolar e na relação com a comunidade, e também de que forma é que vamos articular este processo de monitorização e avaliação com o processo de autoavaliação interna e com a avaliação externa da escola. Quanto à avaliação do aluno, embora quando a disciplina funciona autonomamente ela se traduza numa nota, num nível que ela obtém no final do período, devemos valorizar as modalidades diagnóstica e formativa e integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, claro, mas também as competências de natureza pessoal, social e emocional envolvidas nos diferentes projetos que os alunos desenvolvem. Além da avaliação individual, devemos também contemplar a avaliação coletiva. Sempre que a natureza das atividades sejam de caráter coletivo, por exemplo, nos trabalhos de grupo, recomenda-se que a avaliação seja feita ao grupo, cruzando a auto e a heteroavaliação individual. E devemos também diversificar os instrumentos de avaliação. Por exemplo, utilizando rúbricas detalhadas ou grelhas de observação em torno do processo de concepção e implementação de projetos, no caso da adoção da metodologia de trabalho de projeto. E, finalmente, obviamente, todo este processo deverá ser transparente. Tanto os alunos como os encarregados de educação devem ter conhecimento dos parâmetros, dos critérios e das metodologias de avaliação no princípio do ano letivo. Este é um exemplo de uma rúbrica de avaliação, uma rúbrica que avalia as competências pessoais e sociais. O que ela aqui não é muito visível, mas tem depois aqui o link onde poderão descarregar esta rúbrica, que inclui, além das competências pessoais e sociais, também as competências cognitivas e as competências de trabalho cooperativo, e que me parece muito bem conseguida esta rúbrica. Eu vou agora apresentar algumas sugestões de operacionalização para cada referencial. No fundo, é um conjunto de documentos que poderão complementar os referenciais para cada um dos temas. Eles estão também aqui organizados por temas e destinam-se essencialmente ao trabalho do professor. Portanto, não são, eu depois apresentarei alguns recursos para alunos e recursos para trabalhar com as turmas, mas neste caso são sugestões de documentos para o professor, para a leitura e análise da parte dos docentes. No caso dos direitos humanos, há aqui um conjunto muito vasto de documentos importantes para esta temática, naturalmente. Eu destaco aqui este Manual para o Combate contra o Discurso do Ódio Online e também este Manual Compasso, Manual para a Educação para os Direitos Humanos com os Jovens. São documentos muito interessantes e muito adequados àquilo que é a vivência nas escolas. Ainda sobre os direitos humanos, aqui um conjunto de documentos, nomeadamente a Carta do Conselho da Europa sobre a Educação para a Cidadania Democrática e a Educação para os Direitos Humanos, orientações para educadoras e educadores, e também aqui no âmbito da comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ocorreu há pouco tempo, e ainda este interessante documento sobre o bullying, Stop Bullying, um recurso educativo baseado nos direitos humanos para combater a discriminação. Sobre a igualdade de género, foram publicados já há algum tempo estes guiões de educação, género e cidadania. Eles estão disponíveis para cada um dos ciclos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, e são manuais bem interessantes que ajudam a clarificar algumas das questões, e particularmente esta da igualdade de género, que é uma das que tem levantado mais celeuma. Sobre a interculturalidade, destaco aqui para algumas publicações do Conselho da Europa, nomeadamente esta Alternativas, Agir contra o Discurso de ódio através de contranarrativas, e este Manual de Referências, Manual para o Combate ao Discurso de ódio através da Educação para a Cidadania. E ainda mais uma vez do Compasso, o Manual de Discriminação e Intolerância. Sobre desenvolvimento sustentável, destaco aqui, obviamente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Unesco, que tem servido de base a muita da discussão nas escolas acerca desta temática. E também aqui alguns recursos específicos sobre determinados objetivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente este sobre o objetivo 11, tornar cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis,
e uma outra brochura sobre o Objetivo 13, sobre a ação climática, que também estão disponíveis e em português. Sobre educação ambiental, destaco aqui este guia anotado de recursos sobre educação ambiental. Também alguns sobre as florestas, o guia da Agenda 21 local, também o número da revista Noesis, o número 80, que é sobre educação para o desenvolvimento sustentável, e onde além do desenvolvimento sustentável se foca também na educação ambiental. Sobre saúde, o programa de apoio à promoção e educação para a saúde, também esta sobre educação alimentar em meio escolar, um referencial para uma oferta alimentar saudável, e o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, e ainda este sobre o consumo de substâncias psicoativas e prevenção em meio escolar. Sobre sexualidade, eu destaco aqui este documento, este conjunto de documentos da Amnistia Internacional, O Meu Corpo e os Meus Direitos. São os manuais educativos que são muito interessantes para abordar uma área que nem sempre é fácil abordar nas escolas. Sobre os média, há obviamente muitos recursos. Eu destaco aqui um que me é muito caro, porque eu, além de professor bibliotecário, sou também coordenador interconcelhio da rede de bibliotecas escolares, e um dos documentos mais estruturantes da rede de bibliotecas escolares é este referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, que tem 3 áreas: a literacia da leitura, a literacia da informação e a literacia dos média, e, portanto, esta área da literacia dos média tem muitas propostas de exploração para nós trazermos esta temática para a sala de aula. Destaco ainda este Levar os Médios para a Escola, uma agenda de atividades de transliteracia, um documento em PDF, e também o Tratar os Médios por um guia prático de educação para os média, e ainda um projeto recente do Observatório Nacional sobre Média, Informação e Literacia, o MILOPS. Sobre o risco, há também um conjunto de manuais sobre diferentes situações de risco, ligadas a algumas que ajudam a construir os planos de emergência nas escolas, e também este referencial europeu para a gestão de catástrofes centrado nas crianças. Sobre instituições e participação democrática, aqui 2 documentos, a cidadania europeia, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo, e ainda estas competências para uma cultura da democracia e viver juntos em igualdade em sociedades democráticas culturalmente diversas. Sobre literacia financeira e educação para o consumo, temos também um exemplar da revista Noesis, o número 83, sobre fazer, gerir e poupar, o site do Plano Nacional de Formação Financeira e ainda 2 webinars da DGE, um sobre educação financeira destinado a crianças e jovens e outro a propósito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Sobre segurança rodoviária, há também um conjunto muito vasto de recursos, mais orientados para primeiro e segundo ciclos, esta Estrada Viva e também todos os recursos pedagógicos da prevenção rodoviária portuguesa. Sobre empreendedorismo, temos aqui uma edição de 2016 da Educação Escolar para o Empreendedorismo na Europa, a Educação para o Empreendedorismo, um guia para educadores, também um guia para a Educação para o Empreendedorismo e ainda o guia de promoção do empreendedorismo na escola. Todos eles estão disponíveis gratuitamente em formato PDF. Sobre o mundo do trabalho, 2 sites importantes, o site da ANQUEP, da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, e o site do Instituto Português do Desporto e Juventude. Sobre segurança e defesa e paz, existe também o referencial, como eu mostrei há pouco, e foi também produzido um documento de apoio ao referencial da segurança, defesa e paz. Irei agora apresentar recursos para cada referencial. Estes recursos destinam-se já ao trabalho de alunos. Muitos deles pressupõem mesmo uma utilização autónoma por parte dos alunos e, portanto, é algo que nós, para cada um dos temas da cidadania, nós podemos explorar e adaptar para a nossa escola, para os projetos dos nossos alunos, um conjunto muito vasto de recursos. Começando pelos generalistas, esta plataforma Mais Cidadania é uma plataforma da iniciativa da Comunidade Intermunicipal do AVE, onde encontramos um conjunto muito vasto de recursos, bem como nesta plataforma criativa da Educação para a Cidadania, que resulta de uma parceria entre a Direção-Geral de Educação e o Centro de Competência entre Mar e Serra, e ainda o site da Direção-Geral de Educação. Este site começou a ser desenvolvido logo que a disciplina foi integrada no currículo e tem um conjunto vastíssimo de recursos que está a ser constantemente atualizado, organizado pelas diferentes temáticas da cidadania. Sobre direitos humanos, o conjunto é também muito grande de recursos, eu vou destacar aqui essencialmente 3.
Este Guia dos Direitos Humanos para os Utilizadores da Internet é uma iniciativa do Conselho da Europa e que traz um conjunto de atividades e de formas de explorar os direitos humanos, tendo em conta a presença do digital na vida das nossas crianças e jovens. Esta é uma iniciativa, a Maratona de Cartas é uma iniciativa da Amnistia Internacional, que tem tido um grande sucesso junto das escolas e que desafia os jovens a escreverem cartas para denunciarem e para pressionarem situações onde se verifica a violação dos direitos humanos em todo o mundo. E ainda também da Amnistia Internacional, esta página Educação para os Direitos Humanos em todo o lado, onde apresenta um conjunto de recursos e também formação para docentes. Foco-me aqui sobretudo nestes materiais e vídeos educativos e ainda outros recursos. Sobre a igualdade de género, destaque para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Tem uma página muito interessante, onde encontramos muitos recursos sobre esta temática. E ainda sobre esta temática da igualdade de género, chamo aqui a atenção, além destes vídeos, tenho aqui um conjunto muito grande de vídeos. Esta primeira lista tem vídeos em português e aqui também alguns vídeos em inglês, mas são muito perceptíveis por crianças e jovens. Destaco aqui este atlas interativo sobre o direito das raparigas e das mulheres à educação, que é este que aqui temos, é um atlas interativo, portanto, passando o rato por cada um dos países, nós temos acesso a dados sobre o direito à educação das raparigas e das mulheres em cada um dos países do mundo. Sobre interculturalidade, permito-me destacar aqui o selo Escola Intercultural, a que as escolas se podem candidatar. A minha escola passou a integrar, a partir deste ano letivo, este projeto de Escola Intercultural e que propõe um conjunto de iniciativas para a escola e visa distinguir também as escolas que se destacam e promovem o reconhecimento e a interculturalidade na sua escola. E ainda também este recurso muito interessante, 39 poemas e contos contra o racismo, que pode servir de inspiração para projetos também de desenvolver com os turmas. Sobre desenvolvimento sustentável, este folheto, Trabalhando pela Fome Zero, um livro de atividades, é um recurso muito, muito interessante. Ele tem uma ilustração riquíssima, como podemos ver por aqui. Ele é mais adequado para jovens, para crianças do primeiro e do segundo ciclo, mas que chama também a atenção para dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da fome. Ainda sobre desenvolvimento sustentável, um jogo didático, Brincar e Construir o Futuro, é um jogo chamado Viva os Objetivos e pretende chamar a atenção e ajudar as crianças e os jovens de todo o mundo a conhecer e a compreender os objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco. E ainda também os recursos pedagógicos deste projeto, o projeto Educar para Cooperar, que é de uma ONG portuguesa e que tem também um conjunto muito grande de recursos sobre diferentes temáticas, algumas também ligadas a outros temas da cidadania, mas aqui neste caso nós podemos aqui pesquisar apenas pela sustentabilidade ambiental. Sobre educação ambiental, há também muitos recursos, até porque esta era uma das áreas com maior desenvolvimento nas escolas, mesmo antes de existir a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Permito-me destacar aqui a Escola Azul, que é um projeto no qual o meu agrupamento também está envolvido já desde há 2 anos, já vamos para o 3º ano, e que chama a atenção sobretudo para a sustentabilidade dos oceanos e para a necessidade de proteger esta casa comum que é a nossa. Existem também muitos vídeos. Há aqui 2 instituições importantes que produzem vídeos muito interessantes para esta temática. Uma é o Aquário Vasco da Gama, que se chama As Aventuras do Vasco, e outro são os vídeos do Paxi. Os vídeos do Paxi são vídeos criados pela Agência Espacial Europeia sobre diferentes temáticas e algumas delas que se prendem com esta temática do desenvolvimento sustentável e da educação ambiental, em particular este aqui do efeito de estufa, e que são vídeos muito pequeninos, muito bem, uma animação muito, muito engraçada, mais adequados talvez para o primeiro e para o segundo ciclo, e que estão, além de estarem disponíveis em várias línguas, entre essas línguas tem muitos disponíveis em português. Ainda sobre educação ambiental, o jogo Aqua Quiz, que é um jogo que pode ser jogado online, um jogo de tabuleiro, e que depois de se registarem podem
testar os conhecimentos acerca da importância e do valor da água. Sobre a saúde, destaco aqui este projeto Toalhinhas, um conjunto de recursos mais vocacionados para os adolescentes, e também os vídeos da RTP Ensino. A RTP Ensino tem um conjunto muito grande de recursos para o ensino, e para a área da cidadania tem também recursos extraordinários. Aqui, no caso da saúde, aqui sobre as consequências dos hábitos de fumo. Sobre sexualidade, que é uma área que nem sempre é fácil de trabalhar nas escolas, eu trago aqui primeiro estes três documentos em PDF, que são adaptados cada um deles a diferentes faixas etárias. Este primeiro, o kit pedagógico sobre a prevenção da violência nas relações de intimidade juvenil, mais direcionado para jovens. Este aqui, o Kiko e a Mão, é um e-book que vive basicamente da ilustração, tem muito pouco texto e que chama a atenção para as questões de abuso sexual da infância. E finalmente, este mais vocacionado para os jovens, foi um guia que foi publicado no ano passado, Selfie, Sexting, Autoimagem Física, Materiais Didáticos, e que inclui muitas propostas de exploração desta temática tão importante na sala de aula, tanto de uma perspectiva da disciplina da cidadania, em particular no terceiro ciclo, como também no ensino secundário, onde a cidadania funciona transversalmente. Também um conjunto muito grande de vídeos, há muitos vídeos para esta temática. A maior parte destes estão em inglês, mas muitos deles têm legendas em português. De qualquer forma, como vivem muito da animação, são também facilmente, o professor pode usá-las em sala de aula. Sobre os média, há também uma grande variedade de recursos. Muitos de vocês conhecerão as tiras da banda desenhada da Segura Metro. E agora também as animações, além das tiras da banda desenhada, temos também animações, e que chamam a atenção para temas muito importantes na área da literacia dos média. Quero destacar também esta brochura do Web We Want, a rede que queremos, com atividades de jovens para jovens e que se focam nos comportamentos e nas atitudes dos jovens online. Um projeto que me é muito caro, uma vez que sou um dos responsáveis, o MILD, o Manual de Instruções para a Literacia Digital, que se destina a jovens a partir dos 15 anos e que tem uma série de subtemas, como estes que poderão aqui ver, muitos dos quais se enquadram em diferentes temas da cidadania. Saber fazer na rede, leitura dos média, redes sociais, imagem e cultura visual, ser cidadão digital e ética e responsabilidade. E um outro projeto ao qual estou também atualmente ligado, o projeto Brain Ideas, é um projeto da DECO Jovem, está já no seu segundo ano. É um projeto que visa sensibilizar as crianças e os jovens para a importância da propriedade intelectual, tanto dos direitos de autor como da propriedade industrial, onde se focam temas como as fontes legais e ilegais, a pirataria, a contrafação, a importância das marcas, dos designs, das patentes, e que, complementando um vasto conjunto grande de informação que está aqui disponível nesta área para saber mais, apresenta também dois jogos. Um jogo que foi criado no ano passado, que é o Quiz 1.0, e que os alunos podem jogar individualmente, competindo contra o computador. E um jogo que foi lançado este ano, o projeto Brain Ideas 2.0, que é um jogo de tabuleiro e que permite ser jogado em grupo. O jogo pode ser jogado pela turma toda em simultâneo. É um jogo de tabuleiro, mas que se joga online, portanto um tabuleiro virtual. E neste momento está a decorrer formação. Acho que ainda poderão inscrever-se, já se realizaram 2 sessões de formação. Aliás, uma delas está a decorrer hoje. Mas nas 2 próximas semanas penso que ainda haverá vagas e poderão ainda inscrever-se. Se consultarem o site da DECO Jovem, poderão ainda inscrever-se nesta iniciativa. Tem uma formação acreditada que ajuda à exploração deste excelente recurso para a cidadania. Sobre o risco, há um conjunto muito grande de guias sobre cada um dos riscos, sobre os sismos, sobre seca, sobre incêndios florestais, incêndios em casa, os riscos do gás, evite acidentes em casa, inundações, ondas de calor. São pequenos guias em PDF com sugestões de atividades para realizar em sala de aula e adequados à
faixa etária dos alunos. Também vídeos, há muitos vídeos, chamo aqui mais uma vez a atenção para os vídeos da RTP Ensina, alguns sobre o terremoto de Lisboa. Sobre instituições e a participação democrática, além de alguns folhetos e brochuras destinados aos jovens, eu trago aqui algumas iniciativas nacionais e uma de âmbito local. Esta penso que todos conhecerão, o Orçamento Participativo Jovem, que as escolas desafiam os alunos a apresentarem projetos e esses projetos são depois votados e os que ganharem são financiados, são projetos de intervenção na escola. Um outro relacionado com este, o Orçamento Participativo Jovem. E um projeto que também é muito caro, é um projeto da Rede de Bibliotecas Escolares, em parceria com a revista Visão Júnior, que é o Miúdos a Votos. Este projeto desafia os alunos a escolherem um livro da sua preferência, a fazerem campanha por ele e a submeterem depois a uma votação, sendo que depois os mais votados vão a uma final nacional e que, além de fomentar a leitura, que é também um objetivo principal da Rede de Bibliotecas Escolares, familiariza também os alunos com o processo de escolha democrática e é uma atividade de muito sucesso. Ela tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e todos os anos tem tido mais participantes. Estão neste momento a decorrer as inscrições para a edição 2020-2021. Fica aqui também o desafio de vocês, estejam ou não com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, de desafiarem os vossos alunos, as vossas turmas, a participarem neste projeto. E finalmente aqui uma iniciativa de âmbito mais local, em Sintra, onde a nossa escola também participa, que é a Assembleia Municipal Jovem de Sintra. Sobre literacia financeira e educação para o consumo, há também alguns guias pedagógicos, nomeadamente o comércio pode ser justo, ou vamos às compras, sobre os cuidados que devemos ter, como devemos fazer compras como consumidores informados. E os cadernos de educação financeira. Os cadernos de educação financeira estão disponíveis para o primeiro, o segundo e terceiro ciclos, estão disponíveis gratuitamente em formato PDF. Eles podem ser descarregados no site da DGE. E ainda esta iniciativa da DECO, o Mundo ONU, todos queremos viver num mundo melhor e mais sustentável. Sobre segurança rodoviária, há muitos recursos, em particular da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Eu chamo aqui especial atenção para este, o Júnior Seguro, que tem muitos recursos para trabalhar estes temas com os alunos. Sobre empreendedorismo, mais uma vez também o orçamento participativo das escolas e o orçamento participativo jovem, porque o orçamento participativo visa que os alunos apresentem um projeto de empreendedorismo na escola, neste caso será com impacto na escola. Sobre o mundo do trabalho, um conjunto grande de vídeos. E também acho muito interessante esta brochura. As crianças não devem trabalhar nos campos, mas em sonhos. Então, um documento em PDF muito, muito interessante que chama a atenção para o trabalho infantil. Sobre o voluntariado. Muitas escolas aderem a programas de voluntariado. Eu vou aqui mostrar dois em que a minha escola tem estado envolvida. O ReFood, que é o aproveitamento do desperdício alimentar, e o projeto onde tem a participação sempre de muitos jovens, do Banco Alimentar contra a Fome, que tem sempre a presença de muitos jovens quando são das campanhas de recolha de alimentos. Sobre segurança, defesa e paz, temos os sites do Ministério da Defesa Nacional e depois de cada uma das armas da Defesa Nacional, o Exército, a Marinha, a Força Aérea e ainda o Instituto de Defesa Nacional. Sobre o bem-estar animal, há também muitos recursos na internet. Eu chamo aqui também a atenção mais uma vez para os vídeos da RDP Ensina. Há uma secção precisamente sobre o bem-estar animal, com pequenos vídeos que nós podemos usar para contextualizar este tema em sala de aula. Finalmente, alguns documentos de referência normativos, começando pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, também linhas orientadoras, como publicadas em simultâneo, e o relatório de 2017 sobre a cidadania na União Europeia, mas alguns documentos internacionais, sobretudo do Conselho da Europa.
e as declarações e pactos internacionais sobre os direitos humanos, a não discriminação, os direitos da criança, etc. Penso que teremos ainda tempo para algumas perguntas. Eu queria agradecer as perguntas que nos fizeram chegar. Penso que muitas das que nos fizeram chegar já foram respondidas ao longo deste breve seminário, mas há aqui algumas que eu destaquei e que poderia agora responder, neste bocadinho que nos resta, e sendo que a primeira é como implementar a cidadania e desenvolvimento no ensino à distância. Eu confesso que no terceiro período do ano letivo passado possa ter havido alguma dificuldade de articulação dos projetos em que as turmas estavam envolvidas, nomeadamente quando estes envolviam debates, a organização de assembleias, de exposições, a participação em campanhas de sensibilização ou atividades de voluntariado. Este ano, caso tenha de se passar parcial ou completamente para modalidades de ensino à distância, os docentes deverão estar preparados para que os projetos das turmas possam desenvolver-se à distância, privilegiando metodologias de trabalho-projeto e aproveitando, em particular, as potencialidades de trabalho cooperativo oferecidas pelas plataformas de ensino online. Uma outra pergunta relacionava-se com a avaliação, como avaliar de forma menos subjetiva possível. E neste caso eu acho que os critérios de avaliação, que devem ser definidos logo no início do ano e dado conhecimento aos alunos e aos encarregados de educação, estes critérios de avaliação devem partir do perfil de competências do aluno à saída da escolaridade obrigatória, baseando-se assim numa avaliação por competências. No final de cada projeto, os alunos fazem a sua autoavaliação ou heteroavaliação dentro do grupo, tendo em conta as competências desenvolvidas e os descritores de desempenho utilizados. Para a elaboração destes descritores, recomendo a utilização das rúbricas de avaliação, que será precisamente o tema do meu próximo webinar da Lei e Educação. Que projetos a desenvolver em altura de pandemia? Os projetos deverão ser sempre elaborados a partir de questões-problemas enunciadas pelos próprios alunos, de acordo com a metodologia de trabalho de projeto, e que sejam o mais próximo possível da sua realidade e dos problemas do dia-a-dia. Assim, as questões económicas, sociais e políticas suscitadas pela pandemia poderão ser um bom ponto de partida e, por exemplo, na minha escola sei que muitos projetos estão ligados precisamente a estas questões. Quanto à pergunta, quem deverá lecionar esta disciplina? Embora no segundo e terceiro ciclos a disciplina de cidadania esteja incluída na organização curricular das ciências sociais e humanas, nada impede que a escola adote outras soluções. O que será importante é o perfil do docente, e este perfil deverá ser cuidadosamente ponderado e, além da formação inicial, deverá ser tido em conta a formação contínua, nomeadamente nas áreas de cidadania, ou da dinamização e avaliação de projetos. E, finalmente, muitas perguntas, mesmo muitas, eram sobre a polémica recente sobre se a cidadania deveria ser facultativa ou obrigatória. Pediam também qual a minha opinião sobre a obrigatoriedade de os alunos frequentarem a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Eu acho que a componente de Cidadania e Desenvolvimento deve ser obrigatória, porque o ser cidadão não é facultativo. Escolher a liberdade implica conhecimento. E o desconhecimento, sabemos bem, abre o caminho para a opressão, para o radicalismo, para o obscurantismo, para o discurso do ódio. Prescindir do conhecimento é prescindir da capacidade de decidir. Há quem alegue, e também uma das perguntas que fizeram se referia a isso, há quem alegue que a cidadania e desenvolvimento é um instrumento de doutrinação, como se a escola devesse ser neutra em termos ideológicos. Eu acho que uma escola sem ideologia é uma escola amorfa e alienada, que deixa o caminho aberto aos extremismos e à manipulação. Aqueles que consideram que a cidadania devia ser facultativa são muitos dos que se indignam quando os jovens preferem ir à praia, ao futebol ou ao centro comercial em vez de ir votar, ou que apontam o dedo à escola quando são noticiados casos de gravidez na adolescência. E, finalmente, ouvir os alunos. Na altura da polémica, eu lembro-me de ouvir especialistas, jornalistas ou figuras mediáticas opinar sobre a obrigatoriedade da cidadania, mas não me lembro de ter ouvido os alunos. Ouçam os alunos, perguntem o que é que eles acham, se acham importante ou não a disciplina de cidadania ou trabalharem estes temas de uma forma transversal noutros ciclos de ensino. É claro que isto não significa que a estratégia não precise ser revista. Na maioria das escolas, o componente de currículo, cidadania e desenvolvimento tem apenas 2 anos de implementação. Talvez no final deste, que será o terceiro ano, seja importante fazer uma avaliação nacional e alguns ajustes aos temas ou à forma de os abordar em sala de aula.
Pronto, e terminamos assim este webinar. Eu agradeço mais uma vez à Leia a oportunidade de estar aqui este bocadinho convosco e despeço-me até uma próxima oportunidade que será dentro em breve. Muito boa tarde a todos e até à próxima.